Olá, hoje é dia 5 de junho de 2025. E tirando-os para fora, disse: Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Isso está escrito em Atos 16, versos 29, aliás, versos 30 a 31. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse canal tem por objetivo alertar a quem o assiste sobre a necessidade de tomar as atitudes necessárias para salvar a sua alma. Assim como está escrito aí. Que é necessário para que eu me salve, ver no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Um dia eu me conscientizei de que esse meu corpo vai morrer, vai voltar ao pó, mas a minha alma vai continuar. E a questão é a seguinte: para onde minha alma será levada? Porque aí eu não tenho mais como argumentar, não tenho mais como fazer ou deixar de fazer. Aí minha alma será levada ou para o céu, junto de Jesus, ou para o inferno, junto de Satanás. E não há mais o que negociar, e é simples assim. E eu cheguei à conclusão que se eu não fizesse alguma coisa, eu não ia para o caminho correto. Então, esse canal tem esse objetivo, de alertar as pessoas, porque eu vejo que a maioria das pessoas ainda não se flagrou disso. Nós vivemos no nosso dia a dia, fazendo todas as coisas que nós precisamos para ganhar dinheiro, para morar melhor, para comer, para se vestir, para isso, para aquilo, blá, blá. Ficamos ocupados o tempo todo neste mundo material, que, como diz a Bíblia, foi entregue a Satanás, e nos esquecemos do que é realmente importante, que é a nossa alma. Então, que seja um alerta para você também. Bem-vinda, avaliadora oficial Santos. Bem-vinda. Porque até então eu também nunca tinha me apercebido disso, mas de repente isso caiu feito uma bomba sobre a minha consciência e eu cheguei à conclusão que tinha que fazer alguma coisa e aí estou fazendo. Então, céu ou inferno é o que nós optamos agora enquanto estamos nesse corpo. E se é a sua primeira vez aqui, eu indico o nosso vídeo do dia 3 de fevereiro deste ano, 2025, e foi quando nós começamos e ele explica em detalhes o porquê nós fizemos esse canal e como ele surgiu. Para a nossa reflexão, nós usamos como referência, então, o Novo Testamento, porque é a nova aliança que Deus deixou para nós através de Jesus, que nos permite ser salvo pela graça, porque pela lei nenhum de nós se salvaria. Usamos também como referência a Live Manhã com Deus, o pastor Sandro Rocha, porque do meu ponto de vista, de todos os pastores que eu conheci até hoje, ele é o que tem a visão mais clara, específica e perfeita dos textos da Bíblia. Então, usamos como referência também. Bem-vinda, Sandra. Bem-vinda. Bom vê-la aqui. Usamos como referência a Live da Manhã com Deus e após essa reflexão nós sempre buscamos chegar a uma decisão. Porque, do meu ponto de vista, não adianta nada nós aprendermos mais coisas, sabermos mais coisas, entendermos mais coisas, eventualmente nos tornarmos um pouco mais sábios, porque a Bíblia é o livro da sabedoria. Aliás, é o único livro da sabedoria real que nós temos. E não fazer nada com essa informação que nós recebemos. Portanto, ao final dessa reflexão, nós sempre buscamos chegar a uma decisão para que mudemos de atitude efetivamente e passemos a fazer algo nesse sentido da salvação da nossa alma. E o texto de hoje é de Lucas, capítulo 1, dos versos 66 a 80. E Zacarias, seu pai, foi cheio de Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo,
como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o início do mundo, para nos livrar dos inimigos e das mãos de todos os que nos aborrecem, e para manifestar misericórdia a nossos pais, e para lembrar-se do seu santo concerto e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados das mãos de nossos inimigos, o servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor e preparar os seus caminhos, e dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar os que estão assentados em trevas e sombras da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito, esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Como sempre fazemos, vamos então pedir ao nosso Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos dê o discernimento necessário para que possamos compreender este texto e possamos assim encontrar o caminho, a verdade e a vida. Amém? Vamos lá então, só para que a gente se contextualize, neste momento a Isabel já havia engravidado, 6 meses depois Maria engravidou de Jesus, e neste momento já João Batista havia nascido, que é esse rapaz de quem a Bíblia fala, esse texto fala. João Batista havia nascido, estava com 8 dias, estava sendo circuncidado e foi neste momento definido o nome dele. Então teve aquela questão que Zacarias tinha ficado mudo porque ele não tinha acreditado no anjo que havia dito para ele que nasceria um filho dele. Ele não acreditou porque ele era velho já, a esposa dele também, Isabel também já era avançada em idade, era estéril. Então, quando o anjo avisou que eles teriam um filho, ele duvidou. Em função dele ter duvidado, ele ficou mudo durante todo o período da gestação, até aquele momento em que deram o nome João para ele, então, como o anjo havia dito que teria que ser. Ok. Então, agora Zacarias passou a ter voz novamente e fez esse cântico aí que gerou esse texto. Ok? Então, nos contextualizamos. Então, o que é interessante observar logo no início, que diz assim: Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo. Nós podemos observar que em toda a Bíblia é a primeira vez que o Espírito Santo enche alguém. Porque até então todos os profetas recebiam o Espírito Santo. Mas recebiam assim, eles diziam: o Espírito Santo estava sobre mim, o Espírito Santo estava à minha frente. Nunca ele havia enchido alguém. Que foi o começo de uma mudança importante da história de Deus com a humanidade. Nós vemos que a partir deste momento ele começa a se relacionar de uma forma muito mais intensa do que até então. Porque até então só alguns profetas que tinham até a profissão de profetas, né? Só alguns profetas escolhidos por Deus é que conseguiam conversar com Deus e obter as informações necessárias para então passar para os reis normalmente ou para o povo, mas normalmente eles eram contratados pelos reis então para que as profecias fossem colocadas. Mas a partir desse momento o Espírito Santo encheu uma pessoa. Como diz a Bíblia mais à frente, nós somos o templo do Espírito Santo hoje. Toda e qualquer pessoa hoje pode ser o templo do Espírito Santo, pode recebê-lo e tê-lo consigo sempre. Então essa é uma mudança radical que começou aí com a vinda de Jesus. Jesus nesse momento tinha um mês de idade mais ou menos. Então, nesse momento ele já tinha 3 meses de idade, né? E nós vemos que já há uma mudança significativa. Ao ponto de que na crucificação de Jesus, o véu se rasgou, deixando claro de que a partir daquele momento
ao santuário todos teriam acesso, não só os sacerdotes, como era até então. Ok? Essa é uma mudança para a gente se alertar que é importante, extremamente importante. A partir do verso 68, então. Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, o seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o início do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos aborrecem, e para manifestar misericórdia a nossos pais, e para lembrar-se do seu santo concerto e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai. O juramento que jurou a Abraão, nosso pai. Bom, vamos lá. Essa promessa aparece no livro de Gênesis, capítulo 12, de 1 a 9, e diz assim. Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Vamos ver o texto. Diz assim, ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então ele manda Abraão sair da terra dele, de junto de toda a parentela, e seguir para um local que ele não sabia qual seria até então. E abençoarei os que te abençoam, e amaldiçoarei os que te amaldiçoam. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão, da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã. E saíram para ir à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse, a tua semente eu darei esta terra. Edificou ali um altar que o Senhor lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha à banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Ok. Lembrando então que Abraão, conforme o texto inicial nosso, que nós vimos que havia uma promessa, né, feita através de Abraão. Então Abraão saiu da sua terra, foi para a terra prometida, né, para uma nova terra, para se multiplicar, né? Então nós vamos lembrar que Abraão tinha 2 filhos, o primeiro Ismael, é um filho que Abraão teve com a escrava da Sarai, que era a esposa dele, pois essa esposa dele sabia dessa promessa de que ele teria muitos filhos, etc., o que sairia dele, todos os judeus, né? Toda aquela comunidade foi iniciada por ele. E como ela não poderia ter filhos, ela disse, então como é que você vai fazer isso? Vai cumprir essa promessa de Deus? Então, tem um filho com a escrava. Ela junto com a escrava, Abraão fez um filho com ela, que foi Ismael. Muito bem. Então, primeiro filho de Abraão, Ismael. Mas, posteriormente, Abraão, depois teve lá uma conversa com Deus e tal, e Abraão acabou tendo um filho, então, com Sarai mesmo, que foi Isaac. Ok? Então, de Isaac é que saíram todos os descendentes judeus. E de Ismael saíram todos os descendentes que formaram os árabes todos ali. Então, foram 2 caminhos que até hoje acabaram tendo alguns problemas, né? Que todos nós conhecemos bem. Então, Sarai engravidou e gerou Isaac, que era o filho desta promessa, então, do qual nasceu Jacó e depois todo o povo judeu. Ok? Então, para a gente entender
o que foi colocado no texto inicial. E continuando o texto, então, de considerarmos que, libertados das mãos de nossos inimigos, os servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. Bom, veja que esse era o propósito inicial para os judeus. Só que eles acreditaram que os inimigos eram os inimigos da terra, né? Pois eles enxergavam tudo com os olhos humanos, né? Eles esperavam um rei que formasse um exército poderoso e dominasse a todos, os livrando dos demais humanos, sempre. E essa foi a grande decepção, porque Jesus não veio para cuidar das coisas deste mundo, ele veio para cuidar das coisas do outro mundo, tanto que ele dizia que ele não era daqui. Ele dizia, eu venho de meu reino é outro. E ocorreram, na realidade, então, duas coisas, né? Primeiro é que o reino de Jesus era celestial, né? A salvação não vinha para o físico das pessoas, a salvação vinha para as almas. Jesus não veio para salvar nada do que é físico. Ele não veio para salvar corpos, apesar de que, para demonstrar o poder, ele ressuscitou pessoas, ele limpou leprosos, ele curou um monte de gente, enfim, né? Então, mas ele não veio com o objetivo de que nós ficássemos mais ricos e que nós tivéssemos mais coisas, não. Isso não é o objetivo de Jesus. Jesus veio exclusivamente para salvar as nossas almas, que é a única coisa que realmente importa para ele. Só que eles não compreenderam isso, né? Visto que até hoje nunca o reconheceram e na época o crucificaram, né? Além do que, como já vimos em lives anteriores, eles não cumpriram essa parte que está escrita ali. O serviremos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. Ora, eles começaram a praticar idolatrias, práticas pagãs e outras barbaridades que tantas vezes os levaram ao cativeiro. Nós vemos em toda a história, né? Eles pecavam, sofriam daquele pecado. Aí Deus, com toda a misericórdia dele, dava um jeito de salvá-los novamente. Eles pecavam novamente. Mas era um povo teimoso. Os judeus eram teimosos, né? Como vamos ver como exemplo quando aconteceu durante o Êxodo, né? Quando Deus, através de Moisés, os tirou do Egito. E Moisés subiu durante aqueles 40 dias. E eles, durante 40 dias, já estavam adorando o bezerro de ouro que eles fizeram. Então disse o Senhor a Moisés, vai e desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. E depressa se tem desviado do caminho que eles tinham ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição. E perante ele se inclinaram e sacrificaram-lhe. E disseram, esses são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés, tendo visto a este povo, eis que é povo obstinado. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma. Eu farei de ti uma grande nação. Deus havia decidido exterminar aquele povo todo, porque eles não puderam ficar 40 dias sozinhos sem adorar a um outro Deus, porque eles vieram do Egito e lá tinha todos aqueles deuses para eles adorarem. De repente eles estavam no deserto, tendo que adorar um Deus que eles não viam. E aí Moisés some 40 dias, que eles fizeram para eles um Deus que eles podiam ver que era um bezerro de ouro. Então, na nossa expressão aqui, eles pisavam na bola um bocado. Só que parece que a maioria de nós ainda faz a mesma coisa. Eu acho que a maioria de nós ainda faz a mesma coisa. Quão rápido é que Satanás nos desvia do caminho da vida eterna. Eu digo assim, Deus é misericordioso mesmo, né? Porque se não fosse, nós nem seríamos mais. Então, essa história dali é diferente de hoje. Continuando o texto, e tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque há de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação, da remissão dos seus pecados. Afirma então que João, João Batista, seria o profeta do Altíssimo, Jesus.
João profetizava sobre a vinda de Jesus para preparar o povo para a sua vinda, porque senão eles não entenderiam nada. Então, pelo menos, ele começou uma preparação ali, dando eles o conhecimento da salvação pela remissão dos pecados. Porque não há salvação, até hoje, sem remissão dos pecados. O primeiro passo para que a gente comece nesse caminho da salvação é nos arrependermos dos nossos pecados, e fazemos isso, oficializamos isso pelo batismo nas águas, né? Então, João Batista já na época batizava nas águas, mas pregava como está escrito em Marcos 1, 7 a 8, pregava dizendo: após vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então, nós sabemos, né, que o primeiro batismo sempre foi pelas águas, mas a partir de você ter um relacionamento mais próximo com Jesus, você passa a ser batizado pelo Espírito Santo. Tanto que diz que o nosso corpo é para ser templo do Espírito Santo. É um caminho para chegar lá, e é esse que nós estamos buscando aqui sempre, em conjunto, e vamos em frente. Sim, amém. Amém, Sandra, é isso mesmo. E continuando, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, que com o oriente do alto nos visitou, para iluminar os que estão assentados em trevas e sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Mais uma vez fica clara a misericórdia de Deus para conosco, enviando como última possibilidade de salvação a Jesus, seu Filho unigênito, sendo que ele trouxe, como diz o texto, luz, ou seja, todos os ensinamentos que são necessários para que conheçamos a verdade que nos liberta de Satanás, ou seja, da sombra da morte. Para o quê? Para que possamos chegar ao local em que encontraremos a paz. Que na tradução original, essa palavrinha paz é Irene, que significa chegar a um estado de descanso, quietude, calma, tranquilidade, bem-estar, tendo relacionamentos harmônicos com Deus, relacionamentos harmônicos entre os seres humanos, entre nações, entre famílias, tendo Jesus como príncipe da paz daqueles que invocam para a sua salvação pessoal. Então, esta palavra paz, ela no original compreende essas interpretações. Maravilhoso, não é? Eu acho fantástico a Bíblia sempre. Os textos. É que é interessante porque a Bíblia, quando nós a lemos a primeira vez, nós lemos os textos e passamos e, na verdade, a gente compreende muito pouco dela, né? Então, quando nós paramos para ver texto a texto, para compreendê-lo por isso que todo início, a partir do momento que nós lemos o texto, nós pedimos ao Espírito Santo para que ele nos dê o discernimento, então nós conseguimos compreender o que esse texto significa de fato e o que ele quer dizer para nós. Muito bem. É o que eu digo, sempre me impressiona de novo o quanto cada texto da Bíblia nos ensina. Então, mediante essa reflexão, que decisão nós vamos tomar? O que nós faremos diferentes do que nós fizemos até agora em função disso? O texto deixa claro que pelo arrependimento, todos podem ser salvos. Tudo começa ali, né? Graças a isso, eu e você temos chance. Temos chance, porque todos os dias nós erramos, né? Não há dia em que a gente não peque. Mas todos os dias nós podemos nos arrepender. E a questão é não insistir nos nossos erros para não cair na iniquidade, né? Então, à medida que nós entendemos que erramos, vamos buscando evitá-los. Sempre muito lindo quando compreendemos, é verdade, Sandra, é isso mesmo.
Então, graças ao que Jesus fez por nós, nós temos a possibilidade dessa salvação. E essa história nós estamos aos pouquinhos conhecendo, né? A história de Jesus começa com João Batista, que veio preparar o caminho para Jesus. E já nos mostra esse texto inicial. Então, Lucas, esse livro de Lucas é bacana porque Lucas, ele não foi um apóstolo, né? Ele era um médico que juntou todas as informações e a partir dessas informações ele escreveu esse livro de Lucas. Então, ele é um livro bem completo, bem bacana, assim. Lembrando que Lucas só se converteu, ele andava junto com o apóstolo Paulo, ele só se converteu e como médico ele não acreditava muito nessa história, porque a gente sabe, médico é a ciência, se não tiver uma explicação científica, eu não creio. Essa é a base, normalmente, do pessoal da medicina tradicional. Só que aconteceu que um dia o apóstolo Paulo estava pregando e as pregações duravam horas, né? Horas. Aqui a gente fala meia hora, às vezes o pessoal já fica meio agoniado. Mas lá as preleções duravam horas e o pessoal ficava assistindo. Mais um rapaz estava lá no terceiro andar, numa janela, assistindo, ouvindo aquilo, dormiu e caiu do terceiro andar e morreu. No nosso conceito humano, ele morreu. E Lucas foi lá para ver o menino, né? E viu que ele estava morto. Ele deu o que existia, o atestado de óbito que existia na época. Disse, o menino está morto, não há mais o que fazer por ele. Aí Paulo foi lá, abraçou o menino e disse, não, o menino dorme, ele está bem. E foi embora e o menino acordou e estava bem. Aí, neste momento, Lucas teve que se render. Aí ele se converteu. Então, nós vemos assim ó, que muitas coisas que nos parecem absurdas, às vezes acontecem por um outro objetivo. Se nós só víssemos assim a morte do menino e diz, como é que Deus deixa aquele menino morrer, né, para ser ressuscitado depois? Que bobagem isso! Mas em função da morte e da volta daquele menino, Lucas se converteu e escreveu este livro, que para mim é um dos livros dos evangelhos mais completos, assim, muito bonitos. Bom, continuando então. Então, o que vamos fazer? Vamos deixar que ele dirija nossos pés pelo caminho da paz. Né? Que é o nosso, como diz ali, é o nosso relacionamento harmônico com Deus. Que agora está sempre conosco e que nos dá essa paz. Né? Aquela paz que nos permite dormir no meio da tempestade, confiando em Deus. Lembra na tempestade lá que estavam todos os discípulos junto com Jesus? E veio aquela tempestade, todos estavam apavorados e Jesus estava dormindo. Então, esta é a paz que precisamos ter, essa é a confiança que precisamos ter para que mesmo em meio à tempestade nós possamos estar dormindo no Senhor. E vamos nos lembrar então de seguir os mandamentos básicos que Jesus nos deixou, né? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fácil? Não é fácil. Às vezes a gente tem vontade de esganar o próximo, né? Mas ainda assim temos que amar o próximo, porque temos que compreender que às vezes não é ele, é o que está nele que o faz assim. Né? Então, quando conseguimos, por oração, libertá-lo daquilo que está nele, ele se torna um próximo fantástico. Então, por hoje é isto. Vamos pedir então, como fazemos em todo final, que a poderosa mão de Deus esteja sobre nós, nos abençoando, nos dirigindo, nos encaminhando no sentido da nossa salvação. E que possamos ver a cada dia os milagres que acontecem em nossa vida. Amém? Se você gostou, deixa o teu joinha, lança uma semente, compartilhando com mais alguém.
E se você não for inscrito no canal ainda, se inscreve, que é de graça e ajuda essa reflexão a ser levada a mais pessoas. E amanhã às 19 horas estaremos aqui novamente para mais uma reflexão, como fazemos sempre de segundas a sextas. Sandra, obrigado também. Que bom que você assistiu. Amém. Então, até amanhã. Às 19 horas estamos aqui. Fica com Deus e tenha uma ótima noite.